O divino aterramento é uma ferramenta de autocura? Qual a importância dos centros de energia no desenvolvimento da mediunidade? E quais seriam os alimentos que ajudam no processo de aterramento? Estas e outras perguntas serão respondidas por Tiago Averino, aqui no Xamãs Connect Entrevista. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Xamãs Connect Entrevista, programa em homenagem ao Congresso Internacional de Xamanismo e também em comemoração aos 12 anos da TV Consciência Próspera. E nós estamos ao vivo, e o ao vivo dá essa oportunidade de vocês também interagirem via chat, enviando suas perguntas sobre o tema de hoje. O tema de hoje, Divino Aterramento com Tiago Averino. Ele já esteve aqui presente juntamente com o Fábio Dantas, em outro programa, que é o programa Consciência. Então, hoje a gente vai focar um pouquinho nessa obra que ele escreveu, que é o Divino Aterramento, e trazer também algumas conexões xamânicas nessa sua jornada, nessa sua partilha vivencial. Na descrição aqui desse vídeo você encontra o currículo do nosso convidado, tem site também, rede social para vocês depois se informarem. Um pouco antes de começar, fiquei sabendo também que vai ter processos presenciais relacionados ao tema, então fique atento e se informe sobre isso. Você pode mandar suas perguntas aqui via chat, seja no Superchat ou uma pergunta convencional. E você também pode se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E se já é inscrito, pode curtir e compartilhar com outras pessoas. Mais um excelente programa, recebendo agora Tiago Averino aqui no Xamãs Connect Entrevista. Samuel, boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, sempre uma satisfação estar aqui dentro desse diálogo com você, conduzido de forma muito sábia aí por você. Me sinto em casa, me sinto muito tranquilo de falarmos aí sobre os assuntos de grandes conexões, e aqui, Divino Aterramento, os entrelaçamentos com o xamanismo, e vamos lá na nossa jornada de hoje. Que beleza! Todos bem-vindos, a Tiago Averino também, com toda a sua energia, e já que um programa é xamânico, Tiago, o que você entende e qual a sua conexão em relação ao xamanismo? Então, o xamanismo, né, é muito importante vivenciarmos essa reflexão, né, do que efetivamente nos traz o xamanismo, porque quando a gente vai buscar lá na origem, se formos verificar a história, né, então a gente vai lá para a parte da Ásia, para os siberianos, enfim, toda uma perspectiva que menciona sobre o xamanismo, bem diferente do que nós vivenciamos muitas vezes aqui no campo mais ocidental. Então, o xamanismo, no meu ponto de vista, é toda uma conexão com as forças da natureza. E aí vem a figura do xamã, então esse grande sacerdote, ou essa grande sacerdote, né, essa pessoa que tem acesso, quer seja por meio de transe, quer seja por meio de outras formas de conexão, ao mundo espiritual, ao mundo dos espíritos ou diversas dimensões, para trazer não só os conhecimentos, né, os ritos de cura ali para o seu povo, né? Então, assim, quando a gente fala de curandeirismo, a gente remonta logo ao crime, né, à contravenção penal que hoje nós temos aqui no Brasil, né? Só que se formos avaliar tudo isso, nos faz refletir que é algo que pode estar a ver ainda, né, com resquícios ainda do período que foram trazidos pessoas escravizadas aqui para o nosso país e, consequentemente, era perseguido, né, toda e qualquer forma, né, de manipulação de ervas, de banhos e de tantas forças da natureza que eram realidades daqueles povos de África que foram trazidos escravizados aqui para o Brasil. Então, o xamanismo, ele tem um rito próprio, né, guiado por esse senhor ou essa senhora, essa sacerdotisa, né, o sacerdote, que remonta à grande conexão com a força da natureza.
trazendo uma percepção também de que somos uno, efetivamente, né? Não existe uma separatividade. Então, quando você está em um transe xamânico, né, guiado pelos tambores xamânicos que remontam o coração, né, as batidas do coração, a conexão com a Mãe Terra, com Gaia, né? Então, aí Gaia já vem de toda uma questão mitológica também. Então, quando a gente integra essas forças, nós estamos em práticas xamânicas diante da fogueira que os povos originários assim já faziam há milhares e milhares de anos, reunindo-se em círculos ao redor da fogueira, saudando todos os elementais, as forças, né? Inclusive, hoje nós temos vários desdobramentos de campos terapêuticos que remontam algumas práticas, né? Alguns eixos que trazem também do xamanismo. Então, para mim, o xamanismo é uma base muito grande que nos leva à nossa própria casa, à nossa própria existência, enquanto aqui seres que estão vivenciando a realidade aqui planetária, Samuel. Muito bom. E uma pergunta também que eu gosto de trazer, essa também é recorrente em diversos momentos aqui do Chamas Connect Entrevista, é o que é doença, ou como é que se forma uma doença, ou o que é que está por detrás de uma doença e, e como ocorre a cura nessa perspectiva, vamos chamar, espiritualista, ou na sua perspectiva de jornada de vida. Interessante. Então, primeiramente, né, são duas perguntas. Então, a doença, né, de como se origina. Então, no meu ponto de vista, né, diante da minha vivência no Água Jaruanda, diante de toda a guiança que é assistida no Água Jaruanda, na minha jornada espiritual que começou muito cedo. Então, as doenças, de acordo com o que eu tenho acesso, originalmente está aí no campo do espírito, antes mesmo de estar manifestado na matéria. Então, o espírito começa um processo de adoecimento. Obviamente que a matéria ela é regida por meio de diversos tipos de escolhas nossas, né? Hábitos alimentares, hábitos emocionais, enfim. Mas a doença ela começa no campo do espírito. Então, existe um adoecimento do espírito e, consequentemente, o duto imediato, caso não seja equilibradamente, né, vivenciado ali o que está sendo posto em aprendizado pelo adoecimento do seu espírito, vai ser ali o desaguar no corpo físico. Certa feita eu estava na praia com o Fábio, nós estávamos caminhando à beira, né, ali do mar, e nós avistamos um mentor espiritual que ele falou assim, que as doenças eram freios das inquietudes, né, das inquietudes da alma, são freios, né? Então, quando a gente não observa efetivamente o que nós estamos em propósito, a gente vai fazendo todo um percurso de adoecimento, né? Vai trilhando uma jornada completamente desconectada, somente visualizando campos completamente distantes, vamos chamar assim, né, da nossa própria essência. E aí vem a questão do autoconhecimento por diversas facetas e convites para esta conexão, a reforma íntima, autoconhecimento, essas conexões que integram os campos energéticos por meio de respiração, meditação e tantas outras práticas que, né, a gente pode aqui aprofundar mais ainda diante das outras perguntas do Divino Aterramento. Então, a doença ela nasce, então, no espírito, né? Projetando todo um campo para reverberar no corpo físico. E, consequentemente, o corpo físico, estando adoentado, vão ser chamados, né, todas as modificações celulares de ordem física, né? Afinal, nós somos vibração, então existem tabelas, inclusive, que as pessoas podem encontrar tranquilamente na internet, tabelas de campos de frequência das emoções, né? O amor está mais ou menos em 528 Hz, né? A vibração do amor, a raiva e assim, né? Então, com Hz cada vez menores e quanto mais a gente vai ressaltando pontos de equilíbrios e sentimentos mais sutilizados, a gente tem uma frequência ainda muito maior. Então, tudo isso corresponde à certeza de que somos
estamos em aglutinação celulares da matéria, e no nosso espírito estamos em eterna vibração por meio do nosso veículo primordial, que é a nossa consciência. Então, diante desse adoecimento, por meio de vibrarmos em sentimentos de calibres frequenciais tão baixos e, consequentemente, ali não só um dia, né? Porque é natural, às vezes, existir as tristezas, né? Mas as tristezas profundas vão se aglutinando e se transformando em diversos desdobramentos que vão provocando esses adoecimentos da alma. No Água Jaruanda, a gente ouve muito, né, que as pessoas já buscaram médicos, enfim, diante de tantas questões que estão vivenciando em enfermidade, mas não encontraram uma fala direcionadora de que, olha, esse remédio aqui vai acalmar aí a sua dor, porque a dor está na alma, ou seja, a dor está na fonte, na origem. Então, enquanto não vivenciarmos, né, esse retorno a olharmos para a nossa alma, não só identificando, mas também nos conscientizando e mobilizando diversas práticas. O Divino Aterramento é uma dessas práticas. Porque, né, dentro da sua segunda pergunta, Samuel, você diz, e como nós podemos empreender esse caminho para a cura, né? E eu gosto muito de ressignificar esse nome cura por autocura, né? Autocura, porque na realidade vem lá de Jesus, né? E Jesus foi fantástico quando estava na passagem, né, da mulher que sangrava, e ao tocar nas vestes de Jesus, e ela diz, mestre, vós me curastes. E ele diz, não, a sua fé que te curou. Ou seja, é um processo de autocura. E nós temos diversos exemplos, né, não só bíblicos, mas também diante da nossa vivência em Águas de Aruanda, de pessoas que efetivamente alcançaram a graça. E não, diante de diversas formas de se conectar com o divino, obviamente que a doença estava no campo físico, mas que, por meio da oração, por meio da ressignificação do campo energético, da ordem dos pensamentos, atos, palavras e comportamentos, conseguiram ressignificar boa parte ali do caminho e, consequentemente, quando chegou ali no médico para ajustar o que precisava ainda fazer, avançar ainda no tratamento, foi verificado que não precisava mais nada, diante inclusive das equipes espirituais. Eu tenho um exemplo de uma cura, né, empreendida de uma maneira fantástica, que para mim é algo muito marcante na minha existência enquanto Tiago aqui, que certa feita eu estava na cidade de Buenos Aires, fui fazer um módulo do doutorado, que eu estava aqui praticando, e então, logo quando eu cheguei na cidade, eu estava muito febril. E então, dentro dessa febre, ela foi evoluindo, foi aumentando, e logo em seguida, eu estava com a apólice do seguro, né, de saúde, e eu pedi que Fábio me levasse a um hospital que estava ali listado. E fomos para aquele hospital particular que estava na apólice. Ao chegarmos nesse local, nesse hospital, a recepcionista disse que eu não poderia ser atendido naquele hospital porque a apólice ela não tinha validade. Veja como são as coisas, que ela não tinha validade. E aí, logo em seguida, a recepcionista apontou que do outro lado da avenida tinha um hospital público, o Hospital das Clínicas lá de Buenos Aires, um hospital público, que eu poderia talvez ser atendido diante daquela minha demanda. Isso eu estava sentindo uma dor muito forte no meu abdômen, no lado direito. E era uma dor que irradiava por toda a minha perna direita. Enfim. E aí fomos para esse hospital público. Ao chegarmos lá, ainda na recepção, um residente olhou para mim e disse, olha, eu acho que é a apêndice. Isso tudo eu tenho que falar espanhol, mesmo com a dor, enfim, todas essas reverberações. Olhou para mim e disse, talvez seja apendicite e vai ter que operar. Logo, uma mentora espiritual, que nós trabalhamos em Águas de Aruanda, a
ela esteve ali presente e disse: saia daqui agora, retorne para o hospital anterior. E então nós retornamos, já cientes de que o que precisasse ser feito de maneira particular, arcaríamos e depois verificaríamos qualquer tipo de ressarcimento, se fosse o caso, enfim. Naquela hora não dá para se pensar muita coisa. E nesse intervalo eu já estava com a dor ainda maior, com o incômodo ainda maior. E eu já dei entrada nesse hospital particular já na cadeira de rodas, porque eu já não conseguia mais andar. Isso era mais ou menos 2h, 2h30 da manhã. E então eu fui colocado em uma sala de observação para que a médica plantonista fosse chamada, e principalmente a médica da ultrassonografia, para identificar o que estava acontecendo ali com o meu corpo. E ali Fábio ficou sentado, eu fiquei ali deitado na maca, aguardando a médica que faria a ultrassonografia. E eu comecei a entrar em prece. Eu fiz uma prece, eu disse: meu Deus, se eu for digno da tua graça, mande neste momento uma equipe socorrista em meu favor, porque a dor estava demais, né? Então eu fiquei ali no estado de prece. E poucos minutos depois, eu observei um médico plasmado, né? No jaleco, eu me lembro até hoje, tinha Dr. Gonzalez. E uma senhora também se aproximou, também de jaleco, e tinha Consuela. Então, os dois se aproximaram. Então, o Dr. Gonzalez, ele coloca a mão dele mais ou menos na região que estava a dor, que era abaixo do meu abdômen, do lado direito, como se fosse, né, efetivamente ali no local do apêndice. E então ele coloca a mão, fecha os olhos, passa alguns instantes e quando ele retira a mão, eu já não sentia mais nada. Como se uma cirurgia espiritual estivesse ali concretizada. Como, né, ali feito ali a cirurgia espiritual. E ele olha para mim e diz: todo o dinheiro. Isso daí a gente estava com todo o dinheiro que a gente tinha levado na viagem. Todo o dinheiro. E ele diz: todo o dinheiro que vocês estão no bolso, tudo isso, vocês vão entregar à primeira pessoa que pedir esmola para vocês. Deu para entender? Sim. E então eu falei até com o Fábio, eu disse: Fábio, eu já não estou mais sentindo dor. E narrei rapidamente o que tinha acontecido. Ele disse: agora você vai ter que esperar o pessoal, a médica vir fazer a ultrassonografia, porque senão o pessoal vai pensar que você está maluco, com algum desequilíbrio psiquiátrico, né? Como é que dá entrada com muitas dores e agora você já não está mais nada. Então a médica, ela chegou, fez a ultrassonografia, não encontrou, não sabia dizer exatamente o que estava acontecendo, prescreveu alguns remédios, né? Prescreveu alguns remédios e saímos do hospital, pegamos um táxi para retornarmos ao hotel. Neste percurso, paramos diante de uma farmácia. Isso daí já eram mais de 3h30 da manhã. Paramos diante de uma farmácia, eu fiquei dentro do táxi, Fábio saiu para comprar o remédio. E por conta, né, de ser madrugada, as farmácias estavam com as grades. Fábio foi lá para buscar os remédios. Eis que uma criança, nessa madrugada, fala com Fábio e pede a esmola, que lá para eles é propina, né? E pede a esmola. Exatamente como o Dr. Gonzalez tinha dito: entregue tudo o que vocês tiverem no bolso, a primeira pessoa que pedir esmola. Até hoje eu não sei, eu só via Fábio tirando os bolos de dinheiro ali, entregando para aquela criança, e eu não sei exatamente hoje, até hoje, se aquela criança ela foi materializada, era algo de cunho espiritual que foi materializado para cumprir, para verificar se cumpriríamos, ou era uma criança efetivamente encarnada, que consequentemente aquela família estava precisando muito de ajuda. E ali aquele dinheiro, com certeza, ajudou bastante aquela família daquela criança. E então, logo em seguida, nós retornamos, né? Eu antecipei a passagem, cumpri o que precisava, e retornamos ao Brasil. Ao chegar aqui em Aracaju, que é a cidade em que eu moro, fui imediatamente para o hospital para fazer também outra ultrassonografia. Ninguém encontrava o apêndice. E já fiz, nessa história, eu já fiz mais de 5 ultrassonografias. Isso foi em 2000 isso foi em 2000,
Foi em 2010. Isso daí aconteceu em 2010. Então já tem 12 anos, né? E eu já fiz várias ultrassonografias e algumas específicas, né, para essa região, abdômen total, enfim, e nunca ninguém encontrou o apêndice. E aí, há uns 2 anos, eu comecei a sentir um incômodo, porque eu achava que eu estava com alguma questão na vesícula, né? Porque o incômodo era mais ou menos na região do fígado, vesícula, e fui fazer um exame, fui para um cirurgião geral para fazer um exame, e ele disse assim, olha, tem aqui uma mancha, aqui na região do seu apêndice, você já teve alguma intercorrência com o apêndice, já fez alguma cirurgia? Eu disse, olha, eu não fiz, né? Eu não fiz cirurgia, porque eu não fiz cirurgia física, né? E também eu não quis narrar para ele o de cunho espiritual que tinha ocorrido comigo. Eu disse, olha, eu nunca fiz. Ele disse, olha, você teve alguma dor? Eu disse, olha, eu já tive uma dor, sim, nessa região. Ele disse, porque o seu organismo encapsulou, isolou o apêndice. Ou seja, Dr. Gonzalez, lá naquela experiência, diante daquela energização que ele fez, ele encapsulou, ele harmonizou ali para que meu organismo isolasse imediatamente o apêndice. Caso contrário, talvez eu não estaria nem aqui mais encarnado para contar essa história. Então, isto é uma cura, né? Isso aí foi uma autocura. A minha fé, diante de toda a projeção da equipe socorrista espiritual que esteve ali comigo, então eu sou uma testemunha viva, né? De que isso aconteceu dentro desse processo, né, Samuel? Então, desculpe ter me estendido, mas eu achei oportuno, né? Já que a pergunta também era cura, narrar essa minha experiência pessoal, que eu não li no livro, eu vivenciei mesmo, né? Muito bom, né? Essas são as melhores, né? Porque são aquelas vivenciadas, não é teórica, é realmente algo factual, é de fato realmente verídico. Isso pode realmente inspirar muitas pessoas. Sei que tem muitos que estão aqui até comentando aqui, trazendo aqui os comentários. Nossa, palavras de amor e sabedoria. E a Adriana falou: a espiritualidade é por amor. Lindo depoimento. O Tiago está aqui agradecendo também. Ó. O Mário também, a gratidão pela partilha. Tiago, muita gente também se identificando e trazendo isso lá. Estou sempre aí ela fala disso, não. Estou sempre tomando a bênção com o pai Damião nas sessões online. Obrigado, Tiago, pela bela explicação. Axé. Abraços de Minas Gerais, a Patrícia está comentando aqui. Que beleza, também gostando bastante. Vou trazer então a primeira pergunta lá da chamada de abertura do programa, que é: o divino aterramento é uma prática de autocura? E você aproveita também e conta um pouquinho como é que surgiu a técnica em si e do divino aterramento, e mostra também o livro, né, que a gente colocou esse título por conta também de um dos seus livros. Vamos sim. Então, a prática, eu estava em um retiro, espiritual por 10 dias no Egito, né? Eu fui juntamente com um grupo eu fazia parte de um grupo de 99 pessoas que estavam dentro desse retiro, era o Portal 999, né? Em 2016, né? Em 2016 eu estava nesse grupamento, que eram vários representantes de vários países. Acredito que nós tínhamos no grupo representantes de 17, 18 países, né? Então, brasileiros, nós tínhamos uns 6, 7 pessoas. Eu estava nesse grupamento. E, ao visitar a pirâmide de Saqqara, né, lá no Egito, ao visitarmos a pirâmide de Saqqara e faríamos uma prática meditativa por meio do som, né, por meio da vibração do som do Om, né, Om, enfim, e seguiríamos em práticas ali meditativas, eu entrei em transe por cerca de 2 horas. E quando eu dei por mim, eu já não estava nem mais dentro da pirâmide, eu já tinha saído e já estava, né, ali na sacada para seguir posteriormente ao ônibus e dar seguimento com o grupo. Então eu fiquei cerca de 2 horas naquele ato em transe, que a minha consciência efetivamente ela foi levada para uma macro dimensão em que foi apresentado o mapa do Brasil para mim, né? Me lembro como hoje, como se fosse uma grande maquete na minha frente, né? O mapa do Brasil,
Brasil e parte da América do Sul, né? Então foi apresentado esse mapa do Brasil. E dentro desse mapa do Brasil, existiam linhas de conexão, né? Existiam linhas como se fossem fios, filamentos energéticos, pontos de convergências, né, energéticas dentro do Brasil. E ali foi colocado que eu estava diante da ferramenta do divino aterramento, né? De pontos que eu precisaria, juntamente pontos energéticos que algumas pessoas, né, estariam ali receptivas para seguir comigo, né, e eu precisaria mobilizar essas pessoas para seguirmos a estes pontos do Brasil para fazermos a ativação ainda maior desses pontos de convergência, além dos outros pontos fora aqui do Brasil, né? Recentemente nós estivemos em Israel, né? Fizemos um percurso lá em Israel também do Divino Aterramento. Então, dentro desses eixos do Brasil, até separei aqui para não correr o risco de esquecer os pontos do Brasil. E então, né, a imagem era como se fosse a árvore da vida, né? Tem a flor da vida, a imagem era similar à árvore da vida e mostravam as cidades, os pontos exatos, né? Então, quais eram esses pontos? Era a cidade de Lençóis, os Lençóis Maranhenses, desculpe, os Lençóis Maranhenses no Maranhão, a cidade de Xingu, no Amazonas, o Pantanal, no Mato Grosso, a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, Alto Paraíso, no Campo Central, Xingó, os cânions de Xingó, que fica na divisa de Sergipe e Alagoas, Fernando de Noronha, Cabo Frio, Cataratas do Iguaçu, e lá no final, o ponto, né, era Ushuaia. Então, esses eram os pontos que toda a força, né, ali do Divino Aterramento, né, toda essa prática, que ali depois vieram os desdobramentos dos ensinamentos que deram a origem ao livro, ao curso online de blindagem energética, né, que eu vou desdobrar daqui a pouco. Então, tudo isso veio um bloco de informações. Então, aquelas 2 horas eu fui bombardeado, digamos assim, com um bloco de conhecimento, com um bloco de informações, e a partir daquele momento eu fui materializando todos aqueles ensinamentos enquanto eu estive em transe. Na minha consciência eram mais ou menos 2 horas, mas a gente sabe que espiritualmente, né, existe toda uma mobilização aí muito maior. E nós já fomos, né, nós que eu digo, eu, Fábio, né, juntamente com um grupamento de algumas pessoas, nós já fizemos esse campo de ativação em Xingó, nós já fizemos nas Cataratas do Iguaçu, inclusive conseguimos algo inédito, né? Quando estivemos lá em Foz do Iguaçu, nós fizemos um ofício requerendo a exclusividade para o nosso grupo, eram 33 pessoas, no Parque do Iguaçu, lá nas Cataratas, por conta de uma reserva, uma privacidade maior que precisaríamos ter. Eis que foi submetido lá à comissão, né? Que são 3 países que cuidam ali, né? E foi submetido e foi aprovado imediatamente que o nosso grupo teria autorização, né, para permanecer por 2 horas em privacidade. Então, chegamos 7 horas, das 7 horas da manhã até 9 horas da manhã, diante das cataratas do Iguaçu. Então, fizemos a nossa ativação e foi um movimento tão forte que várias pessoas, inclusive, né, por meio dos seus acessos, inclusive algumas pessoas, elas tiveram que deitar, sentar por conta da mobilização energética que estava muito grande, né? E aí nós temos um exercício dentro do Divino Aterramento que foi passado diante do equilíbrio dos centros energéticos por meio das notas musicais. Então, o Dó estaria relacionado ao chakra base, né? O Ré, o Mi, o Fá, enfim, os 7 chakras com as 7 notas musicais. Então, quando a gente faz a prática do Divino Aterramento, a gente faz justamente a entonação dessas notas musicais por cada centro energético, e, consequentemente, a gente vai tendo os acessos do que cada chakra vai trazendo, ou centro energético vai trazendo, em termos de limpezas e ensinamentos para a gente. Então, assim, dentro do contexto ainda, não bastasse isso, estávamos em uma liturgia no Água Jaruanda presencial,
e com os tambores tocando, então tem tudo a ver com esse rito xamânico, né? Também o divino aterramento, né? O aterramento, o criar raízes, estar em conexão com a terra. E estávamos em uma ritualística com os tambores e eu sentia como se o meu peito estivesse apertando, um aperto no peito muito grande. Parecia, eu não sei como é, né? Porque eu nunca infartei, mas eu na hora eu estava com a sensação de que eu estava infartando. Eu disse, isso eu estou infartando agora, diante do grande incômodo do lado esquerdo do peito. E então eu fiquei naquela vibração, eu disse, bom, se eu estiver infartando agora, eu fechei meus olhos, eu disse, então, que deixa eu me conectar aqui ainda maior com esse momento, para me integrar ainda mais com essa passagem, que com certeza eu estou na iminência. Eis que surge um ser de mais ou menos 2,5 metros, 2,5 metros, com uma pele mais ou menos azulada, e veio em minha direção, né? Veio em minha direção e disse: o que você está sentindo é o implante de uma chama dos 4 pilares da devoção, da intuição, da verdade e do amor incondicional. Primeiro estamos implantando em você para potencializar a forma de existência de tantas e tantas pessoas que cruzarão o seu caminho. E a partir de agora, essa chama está aí com você. Por isso que está tendo essa forte dor por conta do implante da devoção, intuição, verdade e amor incondicional. Então, diante dessa experiência, e aí falou, sou o mestre Ashima e, consequentemente, trabalharemos em vários desdobramentos nos campos curativos, né, de tantas e tantas pessoas. E aí, Samuel, a partir desse momento, eu percebi que a minha vida efetivamente teria que ser readequada de outras formas também, né, além dos trabalhos que eu já desempenhava espiritualmente. Mas o divino aterramento me levaria a experiências outras e mobilizações ainda maiores de grupos, de pessoas. E é tanto quem participa do retiro espiritual do divino aterramento tem uma parte que a gente faz essa ativação da devoção, da intuição, da verdade, do amor incondicional, né? Eu faço uma marca aqui no chakra frontal, que é justamente esse movimento dessa canalização, desse compartilhar daquilo que eu recebi também. Então, esses desdobramentos do divino aterramento é uma prática, né, de autocura, né, porque eu não gosto muito de falar de cura, né, de autocura, e que existem, inclusive, formas, né, de 4 pontos do corpo serem acionados, né, essa região, a região cardíaco, umbilical, na ponta dos pés, existe todo um desdobramento da prática que está aqui descrito no Divino Aterramento, né? E aí, nos retiros espirituais, eu também vou explicando exatamente como se praticar o Divino Aterramento em termos de técnica, né? Como seria essa técnica, né? É vivenciar ainda maior essas 4 conexões que podem ser possíveis, associados aos aprendizados de autoconhecimento, que são diversos e que aqui no livro nós temos várias provocações. Que beleza. A Zélia estava comentando também assim, eu me emociono muito com os seus relatos. A Ana fala gratidão por todos os ensinamentos. E a Kátia fala, partilha maravilhosa, Tiago. As pessoas aqui agradecendo. O Jorge, boa noite, vocês também, Tiago, e a todos, mandando lá de Florianópolis um abraço. Olha só. E a Maria de Fátima comentou que esteve no simpósio esse último final de semana nas Águas de Aruanda e foi maravilhoso. Sou de Salvador e valeu a pena. Conta um pouquinho já que ela trouxe aqui isso e a gente continua depois com essa temática do Divino Aterramento. Como é que foi esse final de semana do simpósio? Esse final de semana foi muito mágico, viu, Samuel? Começou na sexta-feira, né? A sexta-feira nós inauguramos a Casa de Sossego Vó Teresa, né? Que vocês já devem ter ouvido a gente falar, pedir ajuda de tantas mobilizações, diversas formas, né? Porque a Casa de Sossego Vó Teresa ela foi recebida há 8 anos, a ideia do que seria a Casa de Sossego Vó Teresa, há 8 anos, diante de uma projeção. E dentro dessa projeção, eu fui mobilizado a estar em um local circular, em uma planta circular, né, exatamente como está materializado hoje. Então, durante 8 anos, nós fizemos todas essas mobilizações
para avançarmos e materializarmos o que é a Casa do Sossego Vó Teresa, que é uma instituição, um centro de referência no acolhimento socioassistencial de crianças e adolescentes com paralisia cerebral e idosos em vulnerabilidade social. Então, essa última sexta-feira já começou com muita emoção, né? Eu fui invadido por uma emoção muito grande por estar diante de um local materializado de tudo aquilo que eu tinha recepcionado há 8 anos e o grupamento de tantas pessoas que se conectaram com esse projeto, ainda estão conectadas, enfim. E aí, no sábado, nós tínhamos um encontro de ufologia e espiritualidade. Nós tivemos o encontro de ufologia e espiritualidade, que inclusive Mônica de Medeiros, Margarete Áquila, Wagner Borges, Fábio Dantas, Ana Cristina Prado, André Dias. Eu também estive também palestrando sobre diversos assuntos desse entrelaçamento da ufologia e da espiritualidade. O tema da minha palestra foi o amor, universos do coração, né? Falando das interdimensionalidades dessa vibração da frequência do amor, né? Foi extraordinariamente. Mônica falou Margarete falou de volta ao todo, né? Mônica também diante de um arcabouço, né? Muito interessante das superalmas, dos fractais, enfim, dessa conexão. André Dias trouxe um estudo muito interessante, inclusive da Guerra de Órion, enfim, todas as reverberações no nosso eixo aqui planetário. Wagner Borges também trazendo sempre os ensinamentos sobre a projeção astral. Fábio Dantas, né? Espiritualidade é coisa séria, é uma palestra também fantástica do quanto é real, né? Vivenciarmos uma conexão e que todos os desdobramentos eles seguem de forma fluida. É só acreditar e se colocar efetivamente à disposição por meio da ação, né? Porque também não pode ficar de maneira passiva aguardando que as coisas ali aconteçam. A gente também precisa gerenciar tantas e tantas coisas. Então, assim, foi um movimento muito interessante. Recepcionamos aí Maria de Fátima, né, que mencionou que veio de Salvador, e tantas pessoas que vieram de Natal, Recife, Maceió, Salvador, outros municípios da Bahia, né? Foram 200 pessoas presencialmente, né, na Casa do Sossego Vó Teresa. Nós utilizamos o auditório da Casa do Sossego Vó Teresa, e várias pessoas também, dezenas de pessoas que estavam acompanhando online, né? Foi um evento híbrido. Então, assim, foi muito gratificante. Eu ainda estou nessa reverberação fantástica. Nós já temos a próxima data do próximo encontro de Ufologia e Espiritualidade, vai ser no próximo dia 12 de agosto de 2023, né? Já está marcado para quase daqui a um ano, já está marcado o 7º encontro de Ufologia e Espiritualidade. Então, é isso, esse evento que, né, que a Maria de Fátima falou, ficou marcado que foi um evento muito fluido. Samuel, em que pese eu estivesse com o cansaço físico, né, por conta das grandes emoções, mas foi um evento que fluiu tão bem, assim, acabou tão rápido, assim, meu Deus, já 18 horas, né? Começou 8 horas da manhã, 18 horas já passou Terminou. tudo. Que beleza. Eu vou fazer uma pergunta que eu vou relacionar o evento e essa energia do evento. Vou fazer duas perguntas, na verdade. Você citou sobre o mestre Ashman, trazendo, né, essa técnica, que é essa técnica do divino aterramento. Mas anteriormente você também citou povos originários. Então a pergunta que eu vou formular agora na sua experiência de jornada, quais as relações entre os povos originários e os seres extraterrestres? Fantástico, né? Para mim, os povos originários, eles têm uma grande representatividade desses povos que nós chamamos, né, de extraterrestres. Porque extraterrestres, todos nós somos, né? Todos nós viemos de outras formas, estamos aqui no planeta em uma forma temporária, né? Então, se formos a amplificar essa forma de extraterrestre, nós temos aqui, todos nós habitantes aqui, estamos dentro dessa estrutura. Mas, dentro desses seres que mantêm comunicações conosco, né, e, consequentemente, com os povos originários, que sempre teve essa reverberação ritualística, né, sempre esse olhar
é só vivenciarmos os ensinamentos do Egito, por exemplo, né? Hoje nós temos diversas tecnologias, satélites, enfim, tantas tecnologias para acessarmos a imensidão aqui dessa galáxia, enfim, ainda com algumas limitações, imagine, né? Quando os povos egípcios, os astecas, os índios, eles já construíam, né? Eu estive lá no Egito, dentro dessa experiência dos 10 dias de retiro espiritual, e as 3 pirâmides, né? Kelpis, Kelfri, né? Enfim, estão todas alinhadas com o cinturão de Órion, né? Perfeitamente alinhadas com o cinturão de Órion, toda uma perspectiva de conexão com os campos subterrâneos, né? Aqui das pirâmides da Amazônia, com os incas, enfim, né? Com os astecas no México. Então, essa grande conexão dos povos originários, e aí vem os povos também de África, né? Tem uma conexão extremamente íntima, né, com os extraterrestres. Diante de todas as práticas da astrologia, astronomia, de tantas práticas também na manipulação dos elementos, se formos observar no Egito, aquelas pedras, né, claro que não foram transportadas por seres humanos, né, por meio de cordas, são pedras muito pesadas, né? Então, assim, aquelas pedras foi se aproveitando a sutileza ainda da rede energética, né, da grade energética planetária, e por meio da vibração do som, então existiam sacerdotes, né, que eram dotados desta responsabilidade de vibrar por meio do som, né, entoavam alguns sons, então faziam as pedras trepidarem, colocavam alguns aquedutos para fazer o corte das pedras e ali transportava de forma levitativa, né, para os campos. Afinal, as pedras ali colocadas nessas 3 que eu mencionei, que são as mais famosas, as pedras foram retiradas a mais de 250 quilômetros, mais de 200 quilômetros do local em que elas estão hoje. Então, assim, é algo que realmente existe uma força extraterrestre que estava ali, sim, né, atuando muito forte. Obviamente existiram todas as questões da queda, né, da rede planetária, de tantas formas de comportamentos, né, de formas de vaidades, egoísmos e tantas questões que desde lá de Atlântida também provocou a grande queda de Atlântida, né, de diversas formas, que hoje ainda nós estamos reverberando e buscando essa nova terra. E quando a gente vai lá para os povos originários, né, vai lá olhando todos os ensinamentos dos povos originários, eu acho fantástico, né, que nas tribos, né, eles colocam quando alguém erra, né, quando alguém comete algum equívoco, quando alguém tem alguma atitude completamente distante aos ensinamentos da comunidade, ao invés de excluir aquela pessoa, é colocado aquele ser humano no centro e todos da tribo se reúnem e começam a cantar a música do nascimento daquela pessoa. Porque todos que nascem dentro daquela tribo, ao nascer, recebem uma música de nascimento. Então, todos da tribo começam a cantar a música de nascimento para aquele ser que se equivocou diante do seu percurso, que cometeu alguma atitude ali também destoante ao rito, né, ali comunitário da tribo, e faz o acolhimento, relembrando aquela pessoa, né, aquele ser, quem ele é e o quanto ele é importante para o todo comunitário. Então, quando nós falamos hoje em expansão da consciência, falamos em reforma íntima, eu sou a natureza sou eu, enfim, todas essas questões, na realidade, nós estamos resgatando toda uma sabedoria dos povos originários conectados a diversas e diversas dimensões, né, dos povos extraterrestres, enfim, diante dessa integralidade das formas aqui manifestadas. Então, me remete muito, né, esta viagem à origem. Nós estamos retornando à origem, essa viagem à origem. Quando se fala de sustentabilidade, quando se fala, né, de conexão, olhe nos olhos. Existem as práticas, eu sou fã da prática da comunicação não violenta, viu, Samuel?
E dentro da prática da comunicação não violenta, né, que é muito recente, né, do psicólogo Marshall Rosenberg, ainda do século XX, e fala, não há conexão sem o estreitamento, né, do campo ocular. Então, eu tenho que falar olhando sempre nos olhos para que haja a comunicação efetiva, né? Então, isso daí. E aí vem Pai Damião e diz, enxergue Deus nos olhos de todas as pessoas, principalmente daquelas que se colocam como seus inimigos. Olha que desafio, Samuel. Daquelas que se colocam como seus inimigos. Então, não é que você enxergue aos seus inimigos. Então, veja toda a sabedoria espiritual, né? Daquelas pessoas que se colocam como seus inimigos e observe se você entende que elas estão como seus inimigos. Que aí já né? Já são dois patamares de reflexão. Muito bom. A Zélia comenta aqui, ó. Boa noite, Tiago e Samuel. Conheci o programa através das entrevistas com os meninos e tá aqui dando uns parabéns. Que Aqui a bom! Zélia. E ela Siga manda uma pergunta. Samuel, que é um canal muito bom. O Samuel sempre está trazendo pessoas extraordinárias, fantásticas, conhecimentos. É um sacerdote, viu? Samuel é um sacerdote aqui do YouTube, aqui, desse propósito dele aqui, desse programa. Muito bem. A Zélia pergunta, Tiago, então o equilíbrio do corpo está nas vibrações emanadas? Também, né? Também. Então, assim, essa pergunta é muito interessante, porque dentro daquela força motriz, né, que eu mencionei, dos campos das nossas emoções, é muito importante vivenciarmos, né, toda essa reverberação de que, se não buscarmos efetivamente, né, essa atenção do nosso campo emocional, dos nossos pensamentos, porque o nosso pensamento ele produz vibração. É tanto que existe uma coisa chamada sincronicidade. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Sincronicidade. Às vezes você está pensando em alguém e essa pessoa liga para você, você encontra a pessoa. Ah, pensei hoje em você. Porque você já capta e você já gera um campo de ressonância com aquela pessoa, né? Imagine você ficar em um campo de adoecimento, né? Gerando e reproduzindo todo um campo de adoecimento. Vai desequilibrando todo o seu sistema, né, encarnatório, todo o seu sistema encarnatório. O sistema de reclamação, né? Então você reclama, 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 não vai buscando as resolutividades com brevidade, né? Então vai emergindo cada vez mais nas reclamações. Tudo isso vai produzindo ali campos energéticos de desequilíbrios, né? Somos vibração. Então, assim, dentro dessa vibração, as nossas células, elas vibram. Tanto quando nós temos a oportunidade de fazer o exercício da prática do divino aterramento, que são as notas musicais associadas com os nossos chakras, a gente vai ressoando ali e as nossas células, elas, consequentemente, elas vão se reanimando, né? Vão vibrando, o núcleo celular, as mitocôndrias, elas vão empreendendo um ato respiratório celular ainda muito melhor, né? Então, assim, o quanto é importante. A tigela tibetana, enfim, existem tantas formas de vivenciarmos o campo vibratório, né? O gongo. Sim. Eu vou aproveitar até essa partilha que você acabou de fazer em relação aos chakras para fazer a segunda pergunta lá da abertura, que é qual a importância dos centros de energia para o desenvolvimento da mediunidade? Ó, muito bom. A mediunidade, né, esse campo mediúnico está intimamente ligada a estarmos vivenciando um ponto de equilíbrio dos nossos chakras, né? Porque se formos observar, ao menos na Umbanda, né, nós temos diversos mentores que vibram associados aos chakras. Então, os Exus estariam relacionados ao chakra base. Então, uma força, né, que mobiliza a nossa permanência, a nossa existência, a sabedoria de quem nós somos aqui aterrados, né? Eles produzem o aterramento. E se fôssemos observar ainda mais os pretos velhos estariam associados ao campo do chakra do cardíaco, do plexo solar também estariam integrados. Então veja que existe o centro energético com a vibração do campo também mediúnico, né? Então
os pretos velhos estariam no cardíaco, estariam mobilizados no plexo solar, as nossas emoções, a nossa forma de amar, esse amor ágape que Jesus nos apresentou, e ao mesmo tempo vivenciarmos o amor próprio para produzirmos o amor incondicional. Então, veja o campo, né, que vai se alargando cada vez mais. E aí a gente vai vivenciando também os caboclos, né, que mexem muito com o umbilical, também com o chakra base. Então está ressoando ali na coloração vermelha, no alaranjado, que são as cores predominantes desses dois centros energéticos primários do eixo, né, da nossa coluna. A gente vai para os mestres ascensionados, então a gente já está vibrando aqui do coronário, do oitavo chakra, enfim, de um campo mais sutilizado, que é a forma de conexão ao nosso eu, o nosso eu divino, o nosso eu superior, campos ainda maiores de conexão, de devoção. Então, nós estamos vibrando aqui em maiores chakras. Isso sem falar das forças da natureza que os iorubanos, eles colocaram a nomenclatura como orixás, ou seja, aqueles que regem a cabeça, ori, né, chás, aquele que rege a cabeça, que segue a cabeça. Então, nós temos diversos orixás, ou seja, diversas formas da natureza que estão associadas aos nossos chakras. Então, se fôssemos vivenciar as Iabás das águas, Iemanjá, Oxum, estaremos falando dos campos, né, das nossas emoções. E então a gente vibra no umbilical, do plexo solar, do cardíaco. Então essa interlocução das nossas emoções, se fôssemos observar a força de Ogum, né, aquele que abre os caminhos, o Senhor dos caminhos, estaríamos vibrando no chakra base, né, Exu no chakra umbilical, no chakra base, né, regendo a forma de ser ainda maior. E aí a gente vai vivenciando Oxalá, Oxaguian, né? Forma da existência da paz, né? Da pacificação, da ordenança da sabedoria. Então, toda essa interligação, né? Das forças da natureza que os povos originários de África, né? Trouxeram como orixás, assim como também parecidos nós temos em diversas mitologias. As mitologias nórdicas, gregas, as tupis, né? Se fôssemos observar, Xangô, para os iorubanos, para os africanos, está para o Tupã, né? Que nós conhecemos aqui, e, consequentemente, Xangô traz a força da ação, né? Mobiliza a força da ação. E aí vem Yansan, mobilizando o nosso chakra frontal, vem também outras formas, né, que nós mobilizamos o campo de Euá, que vem para o chakra do laríngeo, enfim. A nossa mediunidade está intimamente relacionada com os nossos centros energéticos. Isso eu não estou nem dizendo das formas como nós manifestamos, quer seja de forma consciente, inconsciente, semiconsciente, e as formas mediúnicas, né, que ali existem das manifestações mediúnicas, que ali os mentores fazem toda uma interligação com os nossos centros energéticos. Não estou nem falando desse assunto exatamente, né, que isso também está inserido. Mas a mediunidade, por meio das forças vibratórias da nossa guiança, ou seja, de forças que estão conosco, manifestando cada vez mais essa aproximação nossa com o que há de divino, né? E aí cada um vai acessando de diversos caminhos, né? Alguns por meio de transes, por meio de bebidas sagradas, como a ayahuasca, a jurema sagrada, enfim, outros em transes por meio de orações, por meio de mantras, por meio de ritualísticas com os tambores xamânicos, com tambores do candomblé, da umbanda, enfim. Nós somos riquíssimos, somos, né, um país riquíssimos que podemos acessar tantas e tantas formas de conexão e de alinhamento dos nossos chakras, né, Samuel? Muito bom. Olha o comentário da Adriana, vou deixar aqui registrado. Ao manter a calma, achando que estava infartando, é muita fé, é muita sabedoria. Quando eu crescer, quero ser igual a você, comentou aqui a Adriana Morim. Ai, ai. Resignação, né? Se chegou a hora, pronto, vamos, deixa eu observar aqui como é que eu vou fazer a passagem, como é que está meu livro de vida, espero que as páginas estejam organizadas.
Muito bom. A Sandra comenta aqui, ó. Sonho com o dia em que vou participar de um divino aterramento, de um Bem, dessas. Sandra, agora em novembro nós vamos ter, viu, Samuel? Em novembro, de 12 a 15 de novembro, nós teremos o próximo retiro do Divino Aterramento aqui em Sergipe, tá? Então, assim, é possível você ainda se inscrever, ainda tem algumas vagas, então entre em contato conosco, tá? No final eu deixo aqui o telefone para quem quiser mais informações da nossa loja, para ajudar os projetos, enfim. Ah, que legal. Eu vou colocar aqui dois depoimentos aqui. A Sueli fala assim, ó. Participei do último Divino Aterramento, foi transformador, emocionante. Sem saber, fui preparada para desafios que viriam e graças a Deus estou conseguindo transpor com calma, fé e amor. E está agradecendo aqui, gratidão a Sueli Santos, Que trazendo aqui maravilha! um Olha aqui um depoimento. testemunha, que lindo, Sueli, que bom, né? A Raqueline também, boa noite, muito feliz por assistir esses ensinamentos. Participei do Divino Aterramento e posso afirmar que há uma Raqueline antes e outra depois, após a vivência, Olha após a que vivência. maravilha! Que beleza, tá vendo? Gratidão, gratidão. Mas é isso mesmo, né? Esse colar, essa ressignificação, né, Samuel? Que existem diversas formas. O Divino Aterramento tem esse papel extraordinário, né, de vivenciarmos alguns aprendizados. Inclusive tem alguns exercícios. Não sei se eu falo agora, Samuel, se eu falo depois. Aqueles 7 dias Pode falar de sim. exercício. Posso falar? E, inclusive, nós temos um exercício, né, aqui no livro do Divino Aterramento, né, aqui o livro está disponível na loja virtual do Água Jaruanda, que é loja.aguajaruanda.org.br. E lembrando que toda a renda sempre é revertida para os nossos projetos sociais. E aí, na página 60, nós temos o exercício do Divino Aterramento que dura uma semana. Qual é? Primeiro dia, falar somente a verdade. Então, é aquele dia em que você, né, coincidentemente, algumas pessoas vão provocar você para saber se você está falando a verdade ou se você está sendo ali aquela pessoa diplomática, aquela pessoa que efetivamente não expõe a sua autenticidade, não se vulnerabiliza aplicando a autenticidade. É um dia de autenticidade, diferente de sincericídio, tá? Não é o super sincero, o sincericídio que vai aí ferir todas as pessoas que estão aí na sua frente. É falar a verdade, obviamente, dentro de um equilíbrio, né, gente? O segundo dia tem o não julgar. Esse daí vai ser aquele dia em que você está passando ali de carro e você visualiza ali uma criança solta ali na calçada e você vai dizer assim: olha, cadê a mãe ou responsável dessa criança? Julgou. Então, se julgou no segundo dia, volta para o primeiro dia. Vai ter que repetir todo o exercício. Então, você só avança para o próximo exercício do próximo dia se você estiver cumprindo cada etapa corretamente. O terceiro dia é somente agradecer. Então, agradecer porque o semáforo fechou e você está atrasado, atrasada. É agradecer por tantas e tantas coisas, desde quando você acorda até você fechar. Agradecer porque você está dentro dessa experiência magnífica, encarnada. Agradecer por tudo que acontecer naquele dia, tá? No quarto dia, doar pelo menos 1 hora do seu tempo, né, do seu dia, em prol do outro voluntariamente. Então, vai ser aquele dia que aquele seu parente, aquele seu colega de trabalho, vai precisar do seu ouvido, né, que você ouça, que você exercite a atenção plena, a conexão ali para com que o outro, né, de forma empática, né? Então, você vai utilizar a empatia, de você empatizar com o outro não buscando ter uma resposta imediata ao que o outro está te falando, né? Porque às vezes a gente usa na nossa comunicação, eu ouço, mas eu não estou ali tão conectado porque eu já estou procurando alguma coisa para falar, para dar uma resposta para o outro. Preste atenção. Nesse quarto dia, doar 1 hora, pelo menos 1 hora, para que você se coloque à disposição do outro. Isso daí estou dizendo ouvir, mas podem existir diversas outras formas de você ajudar. No quinto dia, para produzir algo a ser publicado, para despertar a reflexão. Então, sabe aquela frase que você coloca no seu Instagram, no seu Facebook, então, de outros meios,
no grupo da família, no grupo que você participa, aquela reflexão que você acha oportuna, que você pratica na sua vida, então vai ser aquela prática. No sexto dia, fazer um dia de limpeza espiritual corpórea com alimentos somente vegetais. Então, é um dia em que você só vai comer e tomar sucos, enfim, somente fins vegetais, tá? De origem vegetal. Nada mais do que isso. É como se fosse um detox que você vai passar. No sétimo dia, para empreender prática meditativa ou espiritual. Então, se você tem, geralmente as pessoas têm deixado esse sétimo dia no dia de quarta-feira, porque já vai ter o tratamento espiritual do Água Jeruanda, né? Então, você já está fazendo um trabalho meditativo de cunho espiritual, ou se você também participa de algum grupamento, já encaixa, caso você passe por todas as etapas, lembrando que é cumulativo, tá? Então, é cumulativo. Então, fez um, vai avançando, escorregou em alguma etapa, volta para o primeiro dia e assim vai seguindo. Então, Divino Aterramento tem um dos exercícios, né? Esse daqui é um dos que está aqui no livro, que aqui eu deixo e compartilho aqui para vocês, tá? Se fez sentido, pelo menos veja 1, 2 dias, né, Samuel? Vai fazendo devagar e aí vai, olha, hoje eu vou, uma vez por semana eu vou tirar um dia só para falar a verdade, exercitar a autenticidade. Quero saber ali, né? E aí vai. Uma forma de Muito bem. autoconhecimento. Tiago, vamos confirmar se está certo aqui o que eu digitei, se é esse o site, a loja Loja aguajaruanda.com.br. ponto, loja Tem ponto, ponto, tem um loja ponto. ponto, aguajaruanda.org.br. Ah, tá. E qual o telefone? Porque eu já digito e já deixo aqui. Pronto. O DDD é 799-9982-9720. E já coloco aqui para as pessoas também. Confira também se está certo, por favor. Loja.aguajaruanda.org. Org. Org, tá? Org. .org.br. Org.br. Isso. E o telefone 79. 99982-9720. Perfeito. Ah, maravilha. Porque aí passa aqui, as pessoas já conseguem ver também na tela, já fica registrado aqui no nosso vídeo. Você falou sobre um dia de detox, então eu vou trazer já a terceira pergunta lá da abertura. Quais são os alimentos que podem ajudar nesse processo de aterramento? Um dos alimentos, né, que sempre a gente indica são raízes, né? Raízes. Então, inhame, aipim, né, macaxeira, enfim, depende às vezes da região, né? Então, inhame, batata doce, aipim, macaxeira. Então, essas raízes, né, ajudam a fazer esse aterramento. E falar de aterramento, a gente está falando o quê? Sabe aquelas pessoas, não sei se algum dessas pessoas que está aqui acompanhando, que vive com a cabeça sempre na lua, assim, tem uma dificuldade de ter esse aterramento, de ter uma força de resolutividade da vida. Às vezes eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho força para fazer. Eu sou muito bom no campo das ideias, mas eu não estou muito bom no campo da prática. Então, esse aterramento, né, o divino aterramento, ou seja, fazermos esse equilíbrio do campo sutil com o campo mais da matéria, né? Então, assim, estar, né, diante dessa ressonância, dentro desse equilíbrio, é muito importante. Então, o divino aterramento, né? Então, essa ressonância de estar. Então, o Yami faz, né? O Yami, as raízes, enfim, potencializa todo esse campo. Então, você pode empreender no seu dia a dia. Não sei se vocês têm no seu cardápio, mas se não fizer, faz. E naquele dia que você estiver enfraquecido, principalmente, mentalmente, energeticamente, come o inhame, coloca alguma raiz dentro da sua dieta alimentar, que vai ajudar bastante. Além disso, nós temos também o abacate. O abacate ele ajuda bastante, principalmente aquelas pessoas que estão vivenciando um despertar para os perdões, né? As liberações de tristezas profundas, rancores, melancolias, sabe aquelas questões amargas, às vezes, que a gente vai acumulando? Então, o abacate, por vibrar muito no campo do cardíaco, ajuda também no processo do divino aterramento, tá?
Além disso, nós temos também a graviola, tá? A graviola para aquelas pessoas que estão precisando, que são muito da matéria, né? Estão precisando sutilizar mais. Porque a graviola ela tem um poder expansivo, né? De campos mais sutis muito grande. Então, não sei se todas as pessoas aqui conhecem a graviola, mas também tem um suco maravilhoso. Então, a graviola ativa mais os chakras mais sutis, tá? Então, se você está muito na matéria, muito ali exageradamente aterrado, faltando justamente essa conexão, né, divina, essa conexão energética aos campos mais sutis, então você faz ali o uso da graviola. Então, esses são os alimentos em maior parte, além do caju também. O caju é um alimento, uma fruta de épocas, né? Aqui no Nordeste, às vezes é mais fácil de encontrar o caju, não sei nas demais regiões. Então, o caju, ele é uma fruta que ativa o poder decisório. Então, se você é aquela pessoa que tem muitas dúvidas, se sente muito inseguro, precisa de toda essa conexão, né? Então, toma um suco de caju ou chupa a própria fruta do caju, né? O caju, a cerola também ajuda bastante, né, sobre isso. E o divino aterramento associado com os alimentos está também associado para aquelas pessoas que são esponjas. Então, se você trabalha com muitas pessoas ou você sente que às vezes no seu meio familiar você é aquela pessoa que absorve toda a energia do ambiente, né? Todo mundo você fala com uma pessoa, né, com um colega de trabalho, com um parente, e a pessoa está mal, depois que conversou comigo, a pessoa está maravilhosamente bem e você que ficou com toda aquela carga. Ou seja, precisa empreender as práticas do Divino Aterramento. Tem uma prática maravilhosa que aqui eu posso compartilhar, e aí você coloca os seus pés descalços, né, na grama, né, então no solo, então você apoia os seus pés e vai ali mentalizando que os seus pés vão criando raízes, e essas raízes vão entrando na terra e, consequentemente, fazendo toda a intermediação, deixando tudo aquilo que precisa ser retirado de você, depositado na terra, e buscando a seiva revitalizadora para o seu campo energético, para o seu corpo físico também, tá? Então, essa prática. Existem algumas pessoas que abraçam árvores, fazem todo um campo de conexão também. Tá? Mas no Divino Aterramento a gente trabalha com esse enraizamento. Olha aqui até a imagem aqui aqui criando raízes, né? Então é mais ou menos como se estivesse acontecendo esse processo aqui com você, tá? Então você vai numa grama, num parque, às vezes numa praia, enfim, diante do que você estiver aí mais próximo da sua casa, principalmente a gente que mora às vezes em apartamentos, né? Então não tem esse contato com a terra muitas vezes. Então, quando você estiver possível, vai num parque, vai na praia, numa cachoeira, enfim, em algum local, no jardim, né, da casa de alguém que você esteja, de algum parente, ou se você morar em casa, melhor ainda. E faz toda essa conexão, esse enraizamento, esse aterramento, né, que vai ajudar bastante, por meio dos alimentos também, porque os alimentos ajudam ao equilíbrio dos centros energéticos. Aqui a gente poderia falar de um a um, né, de cada centro energético, mas aí eu vou deixar o suspense também, que está aqui no livro Divino Aterramento, porque aí você já ajuda os projetos sociais do Água Jaruanda. Adquire o livro, já ajuda ali o projeto social. Muito bom. A loja.aguajaruanda.org.br para adquirir os livros e ajudar também esses projetos sociais. A Zélia faz uma pergunta dupla, semelhante àquela pergunta dos povos originários e extraterrestres. E o caso dela, ela pergunta assim: ó, existe ou a relação entre o xamanismo com os seres de luz e o divino aterramento? E ela continua: pois se o divino aterramento são ensinamentos de autocura embasados nos ensinamentos dos seres de luz, seria um conjunto ou um aprofundamento da nossa conexão com o todo? Então, vamos lá, né? Essa última pergunta dessa autocura, né, dos ensinamentos aos seres de luz, né, o divino aterramento, né, por ser uma ferramenta trazida, né, por seres né, por seres de luz, vamos classificar assim dessa forma, né, diante da história aqui que eu já narrei para vocês,
traz esses ensinamentos, sim, de autocura, né? E dentro desses ensinamentos de autocura, se observarmos aqui o sumário, nós temos uma reflexão assim. Quinta essência, acesso ao eu divino. Então, de que quinta essência nós estamos falando efetivamente, né? Porque nós sabemos que nós temos os 4 elementos, né? Terra, água, fogo, ar. Mas quem é a quinta essência? O nosso espírito, né? Nosso eu. Então, aqui traz uma reflexão fantástica, né? Que aqui eu vou até abrir, aproveitando essa pergunta da quinta essência, que aí diz assim: você confia em alguém verdadeiramente? Quem você é além da matéria? Como está a sua inveja diante do progresso alheio? Então, assim, são perspectivas, e aqui seguem tantas outras provocações e explicações. E esse último, né, às vezes é uma saga, né, de nós com nós mesmos a vivenciarmos a felicidade do outro. Quantas vezes é desafiante estarmos diante da felicidade do outro quando nós não estamos em patamar similar, né? Ou melhor, né? Então, isso, dentro dessa quinta essência aqui do Divino Aterramento traz, é muito importante porque a gente vai reavaliando, e aqueles 7 exercícios dos 7 dias, né, que eu mencionei, ajuda nessa autopercepção, porque enquanto a gente estiver vibrando para o outro, né, então eu aponto o outro, sempre estou olhando o que a outra pessoa faz ou me incomoda, enfim. E essa quinta essência, ela, dentro desses aprendizados, né, desse conjunto e aprofundamento que Zélia aqui colocou, é justamente sobre esse olhar para você, né? Você parar um pouco e refletir que o outro, na realidade, funciona como um grande espelho. Ele reflete em você tudo aquilo que você precisa melhorar. Então, se eu tenho inveja de alguém, na realidade é porque aquelas questões são pontos de aprendizados para que eu entenda qual uma melhor forma de reequilibrar a minha vida. Se eu acho alguém passou em um concurso dentro de um cargo e não me sinto muito bem confortável com aquilo diante daquela conquista, talvez eu possa reavaliar se aquilo tem uma inquietude ou não esteja fazendo por onde alcançar também aquele patamar, porque todos nós podemos, né, direcionar e fazer tantas e tantas coisas nas nossas vidas. Então, assim, dentro dessa relação que aqui a colega coloca, e aí eu abro aqui essa reflexão, né, de tantas coisas que nós temos para acessar a nossa quinta essência. E aí a uma outra pergunta foi sobre o xamanismo, seres de luz, eu acredito, né? Eu Lá vou na colocar aqui, nossa... eu coloco aqui também, que aí Ah, já fica aqui, ó. Existe a relação entre o xamanismo e os seres de luz e o divino aterramento. sim. Então, no retiro espiritual, né, que nós fazemos, no retiro espiritual que nós fazemos aqui em Sergipe, do Divino Aterramento, que a gente vai ter a próxima turma em novembro, tem um ritual que é da fogueira sagrada, que é um ritual muito interessante, que tem um acesso ao xamanismo muito interessante. Além do tambor xamânico, né, por meio do toque específico, né, tem a saudação ao elemento fogo, tem uma dança que a gente faz específica, saudando os nossos antepassados diante do fogo, de todos aqueles que cumpriram a jornada para que estivéssemos ali diante daquele fogo sagrado. Existem toda uma perspectiva também, né, de entregarmos algumas aspirações, pedidos, agradecimentos diante do fogo por meio da prática ali também. Então, tem essa ligação dos seres, né, que guiam o divino aterramento com o xamanismo em algumas práticas, né? Principalmente quando a gente tem uma prática lá do Caboclo Sultão das Matas, da Chopana, né? E às vezes nós temos a prática da, do barro, né? De passarmos barro no nosso corpo, de vivenciarmos uma plenitude, de estarmos debaixo, né? Ali de um campo da terra, né? Ou seja, um pouco da terra cobrindo o nosso corpo e somente algumas partes do nosso corpo à mostra para vivenciarmos uma
morte, ou seja, uma entrega daquilo que não precisamos mais vivenciar e renascermos na mesma existência, né? Na mesma forma encarnatória. Então, são experiências que, se a gente for observar, Samuel, são experiências xamânicas, né? Similares ao que se Sim. pratica em tantas formas xamânicas, que estão ali Ah, guiadas pelo campo do divino aterramento. olha que beleza. Novembro, então, as pessoas podem ir lá participar. Estava o contato que também aparecendo, colocar de volta aqui na tela. Vou aproveitar que você está falando sobre essa associação, essas relações com as práticas xamânicas. Um dos pensamentos xamânicos, notadamente dos povos originários, é que na criança está a essência da expressão dessa quintessência que foi falada. Por isso que, inclusive, fala da importância da cura da criança ferida. O que você pode falar também sobre a criança interior nessa jornada da maestria do desenvolvimento consciencial? É fantástico, né? A criança, né? A criança interior é tudo aquilo que nós fomos, né? Na nossa infância e, consequentemente, nos remonta a olharmos para este adulto que nós estamos e carregando muitas vezes sequelas de questões mal resolvidas, né? Traumas que nós vivenciamos enquanto crianças, até mesmo na zona intrauterina. Então, esse exercício da criança interior é muito interessante de observarmos, né, algumas atitudes de birra que muitas vezes nós adultos, né, vivenciamos algumas birras, ficar de mal, por exemplo, né, quem é casado, alguma prática que o companheiro ou a companheira faz, e aí você fica sem falar, fica aquela inquietude, como se fosse uma birra, como se fosse aquela brincadeira. Aqui, pelo menos no Nordeste, a gente tinha essa brincadeira, corte aqui, né? A pessoa cortava e estava de mal, estava de bem depois, enfim. Então, essa birra, enquanto adulto, é algo meio estranho, né? Porque precisamos cada vez mais cuidar dessa criança, talvez abandonada. Às vezes eu tenho dificuldade de tratar com abandonos, com rejeições, quando alguns amigos dizem não para mim, né? Quando os amigos dizem não para mim, eu acesso uma rejeição que talvez eu não entenda perfeitamente de onde vem. E às vezes quando a gente vai cuidar ali daquela criança, percebe uma rejeição lá desde a zona intrauterina, ou seja, desde quando foi dada a notícia que a mãe da pessoa estava grávida e, consequentemente, houve a rejeição do pai, enfim, e por isso que talvez as dificuldades do relacionar-se com o pai vêm desde então, exige, então, uma força de perdoar-se e automaticamente perdoar todo esse fato efetivamente, honrando e percebendo que cada um só dá aquilo que tem, né? Então, quando a gente olha, até Pai Damião, agora na quarta-feira, ontem, ele falou muito isso, né? De os nossos ancestrais, honrarmos o nosso pai e a nossa mãe diante do que eles puderam nos oferecer, né? De campos emocionais, materiais, enfim, de diversas outras ordens de direcionamentos. Por quê? A vida nos trata da mesma forma como a gente trata a nossa mãe, né? Então, isso daí é um campo estabelecido, né, dentro de uma ordenança muito grande espiritual. Então, quanto mais a gente vai estreitando e soltando todas aquelas sequelas de aprisionamentos, né, dessa criança interior, dessa criança ferida, o campo financeiro muito associado à figura paterna. Então, enquanto a gente não se organiza com o campo paternal, logo o nosso Acho que agora deu alguma interferência na conexão internet às do vezes Tiago. buscando a Tiago, você ficou ficou escuro agora. Acho que é a internet. Tiago, vamos ver se consegue voltar aqui a internet do nosso convidado. Ele está voltando aqui com. botei. Pronto, você está falando sobre o pai. E aí Estava falando parou. sobre Aqui o vídeo foi. travou a É a internet. força, a vibração aqui desse programa, das pessoas aqui. Então, assim, diante dessa dinamicidade, é importante a gente ter esse olhar, né,
para perceber que cada um só entrega aquilo que tem, né? E o quanto é libertador, né? Vivenciarmos essa plenitude de soltarmos, né? Às vezes aquela questão que a gente está esperando um pedido de desculpas, né? Eu estou esperando um pedido de desculpa do meu pai, da minha mãe, porque eu cobro, porque eu não tive isso, aquilo, outro. Mas quando a gente decide soltar, liberar todas essas cobranças, nos colocarmos de volta no papel de filho, observando que talvez aquele pai, aquela mãe, teve muita dificuldade diante das formas que ele acessou o amor, sob diversas formas de como seguiu a história daquelas pessoas, daqueles seres humanos. Porque às vezes a gente coloca nossos pais como se fossem super-heróis, né? De aço. E então, a gente, quando vai ali percebendo que são seres humanos iguais a todos nós, a gente vai exercitando as nossas humanidades, né? Percebendo que eles também têm medos, tiveram frustrações, tiveram tantas questões de ordem pessoal para estarmos aqui. Então, vibrar nisso daí é muito importante, né? Perceber que essa criança interior, ela pode ser resgatada, esses pedidos de desculpas que muitas vezes a gente fica aprisionado, congelado, né? Ali diante de uma infantilização, né, da nossa forma de existir, então a gente fica aprisionado lá na criança e deixa de vivenciar uma vida adulta sendo adulto, né? Então aí vem também nos campos das escolhas. Eu sou adulto em alguns assuntos, mas infantilizo, né? Vou para a criança ferida em outros assuntos. Então eu fico nessa gangorra, né? Eu sou adulto para decidir algumas coisas, mas não sou adulto para resolver outras coisas. Então chamo alguém ali para resolver para mim, não me escondo, me esquivo de resolver alguns tipos de conflitos, problemas. Então, tudo isso a gente precisa carinhosamente perceber dentro de nós, enxergarmos, né? Enxergarmos essa criança interior e cuidarmos, né? Não escondê-la mais, cuidarmos, mostrar para essa criança interior o quanto nós estamos crescidos, né? Que nós crescemos, que nós temos também todos os nossos percursos diante das nossas escolhas, que estamos aprendendo em conjunto, que honramos todas as histórias, independentemente dos diversos traumas e níveis de traumas, e vamos ressignificando dentro dessa entrega do autoconhecimento, desse mergulho. Então, assim, a criança interior, ela é fantástica, né? E ela precisa ser vivenciada, olhada. Porque senão geram adultos inseguros, né? Então, aquela pessoa que está num círculo de diálogo, Samuel, diz assim, quem vai começar primeiro? É aquela pessoa que sempre fica por último, com medo da reprovação, com medo assim, não era isso, você fez errado, né? Então, com medo de se expor, né? Da vulnerabilização. E se errar, tudo bem, né? Tudo bem, começa de novo. A Adriana comenta aqui, ó, o lançamento do livro Bom Ânimo foi emocionante. Pai Damião é Maravilha. pura luz. Aqui o livro recém-lançado, nós lançamos agora nesse último final de semana, o livro Bom Ânimo, né, que é mais um livro em parceria com o Pai Damião. São diversas lições aqui, o livro está extraordinariamente, né, belo, sou super suspeito. Vejam alguns dos capítulos, viu? São 51 capítulos, ainda tem uma mensagem do Mestre Ashman, tem a invocação ao Conselho Kármico também. Aqui nós falamos sobre a roda kármica. Desperte sua criança interior, na página 142, ó, está aqui associado com o que nós estávamos falando. Que o melhor se manifeste, suba os degraus da espiritualidade. O planeta precisa de amor. A vida continua. Conheça sua espiritualidade. Simplesmente ame. Seja um ser altruísta. Né? Importantíssimo. A paz é um estado de prece. Vivencie o amor ágape. Espelhamento mediúnico. Siga o fluxo do coração, da oração. Seja exemplo, seja um farol, compromisso espiritual. Enfim, aqui por meio das diversas páginas aqui desse livro, que está disponível 146 páginas aqui, para você todos os dias ler uma lição, vibrar. Muitas pessoas estão comprando também para o Evangelho no Lar, para fazer mobilizações de presentes a tantas pessoas que estão nesse caminho do autoconhecimento. Então, o Pai Damião aqui traz de uma maneira muito universal, né? Várias provocações aqui para a gente, tá? E o livro
o título do livro, Samuel, mais do que oportuno, né? Bom ânimo, né? Bom ânimo, caríssimos, como ele sempre diz, né? Então, quanto a gente precisa ter bom ânimo, quanto a gente precisa ter bom ânimo para prosseguir a nossa jornada, para nos conhecer cada vez mais em profundidade, resgatar toda essas projeções que muitas vezes são colocadas em nós por meio de crenças que nos limitam, né? Que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente não é digno, que não é merecedor e tantas outras questões. E aí existem várias práticas, né? Ainda bem que nos mobilizam como um bom ânimo para dizer que você pode sim, e bom ânimo para prosseguir a jornada. E você pode encontrar na nossa loja virtual do Água de Aruanda, né? Que Samuel aqui está passando, que é o loja.aguasdearuanda.org.br. E qualquer dúvida, é só mandar um WhatsApp, tá? Esse número só responde mensagem, que é o 99982-9720, tá? Olha, tem alguém colocando aqui que não vê a... Alguém estava falando aqui nos comentários. Tá, a Zélia, não vejo a hora de chegar o livro dela aqui. Muito bem, estamos aguardando aqui o Thiago voltar para essas nossas... Voltou? Fala alguma coisa, Thiago, para ver se está de volta. Ainda está cortando, a internet tá lenta. Está travado o vídeo. Muito bem, deixa eu colocar aqui, enquanto a gente aguarda o Thiago voltar. Temos aqui alguns comentários de vocês agradecendo. A Liana fala assim, nossa, que live maravilhosa. Tiago ainda, ele comenta que a Liana comenta que Tiago ainda vou no Retiro Divino Aterramento. Vou ver para o ano que vem, ela está organizando para o ano que vem, e no Retiro Divino Aterramento. A Marília comenta, ó, desde que conheci o Divino Aterramento em 2020, que aterro todos os dias. E ela comenta que fazer a imersão do Divino Aterramento é uma experiência maravilhosa. Comenta aqui a Marília Abreu. E a Zélia comenta aqui, ó, gratidão, Tiago, pelo carinho, por partilhar conhecimentos. Estou aqui em São Paulo, amando essa live e aprendendo. Sempre comentou aqui ela, a Zélia. E aqui o Tiago já está de volta. Beleza. Tá chovendo bastante aqui em Aracaju. Olha só. Chuva em Aracaju. Que ótimo. Bom, já que você conseguiu voltar, vamos já caminhando já para o encerramento. A turminha está toda parabenizando. Nossa, parabéns pela live. Ótima e prazerosa, adorando. Ó, tenho feito para Damião, calma e tranquilidade. São ordens do Senhor, a calma e tranquilidade para receber o amor. Ainda vou aprender com vocês. Está comentando aqui a Rosa Aparecida. A Silvânia fala que eu fiz o curso de Divino Aterramento também, ótimo demais. Olha que Luzineide bom. por aqui, tá vendo? Olha que beleza, manda um abraço. Ela que é de Feira de Santana, da Bahia. Olha o pessoal da Bahia. E a Adriana fala, olha, ó, essa live me trouxe bom ânimo e gratidão, tá aqui agradecendo. Tudo bem, bom ânimo, Olha aí caríssimos. o título do livro, parabéns pela live, um monte de gente agradecendo. Então eu quero agradecer mais uma vez aqui também ao Tiago pela disponibilidade, pelo carinho de estar aqui nesse nosso programa também, o Xamãs Connect Entrevista, e agradecer a todos vocês também participando aqui também, mandando comentários, perguntas e boas vibrações e elevando esse bom ânimo dessa partilha, né? Gratidão mesmo a todos vocês. E vou pedir aqui para o Tiago para fazer o encerramento com uma inspiração, algo que ele queira trazer, antes da gente subir aqui a vinheta de encerramento. Mais uma vez agradecer ao Tiago, também um abraço grande ao nosso amigo também, ao Fábio Dantas, também que esteve aqui juntos, esteve aqui no programa, depois dá uma vida, vê aqui, digita, né? Tiago Avelino e Fábio Dantas, que tem um programa aqui com ambos, aqui também no Consciência, não teve Consciência Próspera, e agradecer esse trabalho que eles desenvolvem há tanto tempo, que eles desenvolvem, o Águas de Aruanda desenvolve há tanto tempo. Agradeço a todos vocês. E vamos agora com a mensagem com Tiago Avelino. Então, com muita satisfação, encerramos esse momento com paz nos nossos corações, nos conectando ainda mais com a força do todo, que possamos prosseguir a nossa jornada, na nossa essência, sendo cada vez melhor a cada instante, a cada dia,
nos percebendo em todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Divino Aterramento traz paz, conexão, conhecimento, interligação com o todo. Efetivamente, somos uno, que possamos ativar essa nossa unicidade a todos os dias diante de todos os seres e formas que nos cercam. Gratidão a toda forma de existir, toda forma de nos reunir neste momento tão grandioso de tantas almas interligadas. Gratidão, Samuel, com paz, gratidão. Encerramos a nossa sessão com a graça de Deus e a bênção dos nossos mestres. Encerramos a nossa sessão com a graça de Deus e a bênção dos nossos mestres. Encerramos a nossa sessão com a graça de Deus e a bênção dos nossos mestres. Axé, assim seja. Amém para todas e todos.